Bom, vamos lá, galera. Começando mais um Comitê On-Chain da Omega. Hoje a gente vai começar com uma análise técnica. Acho importante a gente entender o cenário atual. Basicamente, seguimos num período longo de consolidação, né? A gente está vendo o Bitcoin há 137 dias lateralizado dentro do que pode ser uma bandeira de alta. A gente está com um padrão bem longo no semanal aqui. Na semana passada tivemos um rompimento para baixo, né, uma tentativa de rompimento para baixo. O mercado num domingo, né, uma volatilidade altíssima, a gente acompanhou isso, mas o que importa é que o candle semanal fechou dentro do padrão, então ainda não invalidou esse padrão de bandeira de alta. E numa bandeira de alta, o volume, né, ele tende a diminuir dentro do padrão. A gente viu aqui um volume ascendente até o topo formado em 73, o volume diminuindo, e perto do rompimento ele tende a crescer na direção que ele provavelmente vai romper. Então a gente teve um volume comprador grande aqui nesse candle semanal de semana passada, então isso me leva a aumentar a probabilidade, né? Me leva a crer que aumenta a probabilidade de a gente romper para cima esse padrão aí nas próximas semanas. O que pode causar isso, né? Amanhã a gente tem o CPI dos Estados Unidos, então um dado importante que o mercado está aguardando. Como sempre, né? A inflação americana é importante aí para os mercados, mas principalmente para a política monetária, o que indica que o Fed pode cortar juros em setembro nessa situação do Japão que a gente viu semana passada. Então, se a gente tiver um dado interessante amanhã, pode iniciar uma nova tentativa de romper aqui a parte superior da bandeira, né, em 69 e 70 mil dólares. 70 mil dólares, né? A resistência principal hoje. A gente tem algumas resistências ao longo do caminho. Aqui a gente está brigando para romper as médias de curto prazo, 61 mil dólares. A gente está formando no 4 horas, né? Topos descendentes, a gente formou aqui 62.800, 61.800 e agora a gente atingiu 61.500. Né? E se a gente formar um fundo aqui em 59.600, 57.600, a gente formar um fundo descendente, a gente vai confirmar essa tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então isso pode trazer o Bitcoin no curto prazo, né, até 54, 53 mil dólares. Eu acho que aqui seria uma região de defesa dos touros, né? Acho que não vejo o Bitcoin indo muito abaixo disso, mas... E aqui, se a gente romper 63.300, seria no curto prazo aí o indicativo que a gente vai testar 70 mil. Então, no momento, o mercado está bem volátil também no curto prazo aqui, nos tempos gráficos menores, perdão. Ethereum um pouco mais fraco, né? A gente está num triângulo simétrico aqui, quase um triângulo ascendente. A gente pode até ver um triângulo ascendente aqui também. Não, o Ethereum é um pouco mais fraco que o Bitcoin, tentando romper esse triângulo, mas claro que o teor do mercado vai ser dado pelo Bitcoin. E olhando a dominância, é um tempo que a gente não dá uma olhada, né, cara? Acho importante a gente estar num padrão de cunha ascendente também há algum tempo. Agora testou o topo da cunha, rejeitamos aqui. Mas eu acho que essa dominância vai subir mais, cara. Não sei se esse padrão vai se confirmar. Tô achando que a dominância deve bater em 60% antes de ter uma rejeição maior. Tá vendo aqui? A gente tem um order block interessante aqui que em torno de 60%, 62%, onde a dominância poderia atingir antes da gente ter uma out-season mais forte. Geralmente a out-season também coincide com uma política monetária do Fed mais frouxa, né? Então, se a gente tiver injeção de liquidez, corte de juros, provavelmente a dominância vai bater um topo, assim como foi em ciclos anteriores. Mas até lá, acho que por mais que a gente esteja num padrão que na maioria das vezes rompe para baixo, eu não tô vendo essa dominância romper para baixo ainda não. Eu tô bullish também na dominância do Bitcoin, acho que vai continuar subindo. No geral, as altcoins têm muito a acompanhar o Bitcoin, né? Pegar a maioria dos pares BTC aí, todas
quase todas muito distantes dos seus topos históricos, né? Então acho que em algum momento isso vai reverter, mas não vejo isso acontecendo agora, mas também não vejo isso acontecendo em muito tempo. Acho que relativamente médio prazo aí a gente vai ver isso acontecer. Agora indo para um pouco para os dados mercadológicos, a gente vê que as taxas de financiamento estão negativas, né, na Binance, na OKEx, tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Isso indicando que, né, tem mais shorts do que longs no mercado. Né, depois do pessimismo aí do que a gente viu semana passada, parece que as pessoas ainda não realizaram que o mercado não rompeu para baixo de fato, né? A gente ainda está com uma tendência gráfica intacta, então isso é até bom, né? No futuro aí, se a gente tiver compra spot, esses shorts vão ser amassados aí, dando mais combustível para alta. Então isso é um dado interessante, tanto em USDT margin, né, quanto em token margin, ou seja, margem em Bitcoin ou em USDT nas principais exchanges aí a gente está vendo taxas negativas. Alguns tokens, né, Solana, a gente vê taxas positivas, mas 6% ao ano é uma taxa muito barata, então não tem nada assim fora do normal, né? Não vejo um mercado super aquecido, nem super esfriado, né, super frio. Então a gente está numa zona mais neutra. No semanal os RSIs reagiram já bastante. A média já está em 42. Semana passada a gente viu que estava em 33. Então a gente já teve o repique, né, do mercado. Bitcoin subiu aí de 49 para 62. Solana chegou a 110, foi para 150, 160. Então a gente já teve uma reação. Mas agora parece que o mercado ainda está naquela dúvida se vai cair mais, se vai subir, esperando o CPI amanhã. Então acho que a partir de amanhã a gente vai ter um movimento mais claro. Aqui, mapa de liquidação, né? A gente não vê muita liquidação próxima de long. A região mais forte aqui seria abaixo de 58 mil dólares. Isso ativaria uma grande cascata de liquidações, podendo levar o preço lá para aquela região que a gente comentou de 54, 53. Mais para cima não tô vendo muito. Deixa eu colocar aqui no. Aqui a gente tem um pouco de shorts aqui em 62 mil dólares, podem ser liquidados se o preço romper essa resistência aí que a gente comentou. Então isso vale deixar em mente aí. Como eu disse, as taxas de financiamento estão bem leves, né, cara? Assim, não tem nada muito extremo. As taxas neutras ou alguns tokens até com taxas mais negativas, né, como a Tom, por exemplo, Bitcoin Cash, a gente consegue ver aqui Celestia, Ondo, né? Então, galera shortando Ondo aí com força, né? Pode não ser uma boa. Na taxa do Bitcoin levemente negativa, no Ethereum, então assim, a gente vê que o mercado está neutro, então isso é bom no total, né? No final, quer dizer. E cara, um dado interessante que eu vi do Ethereum, a gente pode ver aqui nesse gráfico, o Open Interest caiu muito, cara, nessa queda. Isso também é muito bom, isso tira alavancagem, deixa o mercado mais com mais possibilidade de subida quando tiver realmente demanda spot, né, sem muitas distorções. Então isso é importantíssimo no momento atual, né? A gente está com um desconto grande aí, por exemplo, no Ether, Bitcoin também, e essas taxas baixaram e os juros em aberto também baixou, né? Tanto no mercado em exchanges, quando a gente pode ver aqui também. Desculpa, o mercado tradicional também está com o Open Interest bem baixo aqui, ó. Começando a subir, quer ver? Vamos botar um tempo mais curto aqui, ó. Da semana passada para essa, a gente teve uma queda, mas tá começando a remontar as posições aqui. Então isso pode indicar uma demanda também de investidores institucionais, né? A gente está vendo aqui os futuros da CME. Com certeza, cara, isso indica que o interesse está voltando, né? Então a gente vai ter demanda aí nessa região. Já mostrou que
que teve uma forte demanda ali na região dos 50 mil, 49, tanto que o preço voltou muito rápido. Então, por essa razão, eu acho que a nossa tese bullish ela tá intacta, né? Eu acho que isso aqui só perde a estrutura se a gente cair para 45, eu acho que, porra, seria o fim do mundo aqui, né? O colapso, alguma coisa de macro que a gente não tenha conhecimento. E o preço ainda assim pode ficar bullish, assim, mas se ele consolidar aqui em 40 e não retornar, aí pode ser que a nossa tese mude. Mas até então, cara, olha esse candle mensal aqui, ó. O preço foi lá em 49, quase na média de 20 períodos aqui, voltou. Tá quase formando um martelo. Se a gente fechar, ó, tem 18 dias para fechar o mês. Se fechar acima de 65, esse candle aqui vai ser um belo de um candle de reversão. E aqui a gente manteve a estrutura, né? Não perdeu. Acho que tem espaço até para ir nessa segunda média aqui, que seria lá aquela região que eu falei dos 40, 42, e ainda assim ficar bullish, né? Então não tem porquê ter medo agora. Acho que é um momento de volatilidade antes do preço romper o topo histórico e descobrir um novo máximo aí. Cara, de indicadores on-chain, eu dei uma lida eu tava lendo a carta do Glassnode, eu pude ver que, cara, as baleias seguem acumulando, né? A gente viu que a gente consegue ver por esse score de cor aqui que em agosto de 2024, mês atual, né, a gente está vendo uma acumulação muito forte, assim como foi em março de 24. Depois o mercado ficou nessa lateralidade aí, a gente viu que a acumulação caiu, né? Ficou vermelho aqui, a gente está voltando a ver uma acumulação muito forte de baleias maiores no mercado. A gente viu semana passada aqui na Binance, a gente estava recebendo muitos tokens, né? O mercado estava mandando muitos tokens para a Binance, provavelmente para venda. Isso essa semana se inverteu. A gente está tendo mais saques do que depósitos, confirmando que essa acumulação aqui é visando médio e longo prazo. Aqui a gente pode ver também por outro gráfico que está ocorrendo uma forte acumulação nesse exato momento. Veja que geralmente a acumulação ocorre em fundos ou em regiões de interesse, né? Assim, nesse caso aqui ocorreu no topo, né? Aqui também, mas aqui uma região de fundo, aqui uma região de fundo, aqui uma região de fundo. Depois, ó, o mercado ficou muito tempo sem acumular fortemente. Só depois, com a possível aprovação dos ETFs aqui em setembro de 23 em diante, a gente teve um rally até janeiro de 24 que foi aprovado. O preço recuou, mas ainda assim continua acumulando. Isso aqui, essa acumulação é devida pelos ETFs mesmo, né? A gente viu a BlackRock aí já montando uma posição enorme em Bitcoin, Fidelity, outras, comprando também da própria Grayscale, que se desfez de muitos Bitcoins. Então essa acumulação aconteceu até a gente bater aqui em março, que foi quando esfriou, e agora isso está acontecendo de novo. Então eu acho que é questão de tempo pro mercado subir. Cara, a gente está vendo... Isso é um dado muito interessante, cara, isso aqui. Porque quem move o mercado são as baleias, e são geralmente essas baleias que o Glassnode classifica como long-term holders, né? São investidores de longo prazo, que mantêm esses bitcoins intactos por mais de 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Então, quando a gente teve um rally no início do ano, esse supply começou a ser distribuído. Aí esse supply foi distribuído tanto para os ETFs, aí a gente está falando de investidor institucional, mas também em varejo, né? Galera que sardinha, que compra na alta. Então isso resultou numa forte distribuição. Mas de abril em diante, cara, a gente está vendo uma acumulação novamente. Então isso é muito importante, porque geralmente quando isso acontece, essa distribuição de long term para short term holders, aqui ele não especifica, né? Se é para short term holder, mas eu imagino que sim, e também para institucional, como eu comentei, que aí não seria short term holders, porque esses caras estão comprando para longo prazo, com certeza. Mas geralmente quando isso aqui, se isso não tivesse fim, isso aqui marca
marca topos no mercado. Se a gente puxasse para trás aqui, é porque está com corte até 2021. Mas se a gente puxar para trás, quando isso acontece, geralmente é quando o topo já está formado. E aí esses caras long term começam a realizar lucro, a galera vem comprando, o mercado começa a cair e eles voltam a comprar lá na baixa, ou enfim, quando o mercado já está mais descontado. Mas aqui não, aqui o preço se moveu lateralmente e a acumulação está tomando lugar novamente. Então é muito importante que isso aconteça e isso reforça mais ainda a nossa tese bullish aí fundamentalmente, né? Então, cara, fiquei bem entusiasmado quando eu vi isso aqui, boas expectativas aí. Agora a gente pode ver em relação a oferta, né, a razão da oferta de bitcoins entre os long term holders e os short term holders. Vê que essa razão está voltando a subir novamente, né? Então isso é importante também. Aqui a gente teve uma mudança de quase 20%, né, uma queda de quase 20% em março de 23, que foi quando começou a distribuição desses caras. Mas agora a gente tá vendo uma reacumulação aí. Então, cara, continuo bullish, né? Cara, aí eu tinha parado até aqui na carta, né? Esse price to liveliness, a gente já fez esse indicador uma vez, eu só não me lembro o que ele fala, né? Mas a gente já cobriu isso. A gente pode ver aqui, preço em agosto, né, fechou em 58,7. Investidores ativos, que ele chama, né? Provavelmente são traders de curto prazo, day traders, enfim, 51,3. E a base de custo do mercado global está em 31,3. Interessante, está até mais baixo do que eu imaginava. O preço de custo dos ETFs, se eu não me engano, é $44 mil. Tá. Isso, a última vez que eu via, na verdade tem algum tempo, tem alguns meses que eu vi isso. Deve estar mais alto porque eles continuam comprando, né? Mas o custo total do mercado está em $31 mil. Então, teoricamente, o preço pode... eu acho que é muito improvável bater isso aqui, mas... Então, assim, mostra que o mercado está com um lucro realizado muito alto. Também isso gera um incentivo a vender em algum momento, né? Se a base de custo do mercado é 31, né, a gente chegar em... A gente já está quase com 100% aí de lucro em média. Né? Isso é muita coisa para qualquer mercado aí. Então, isso em algum momento gera um incentivo. Mas se a gente está vendo uma reacumulação dos long term holders, significa que eles não estão interessados em vender ainda, eles estão interessados em comprar. Então a tendência é que o preço segure esse padrão que a gente viu aqui e rompa para cima. Tá? A gente pode até dar uma olhada no DXY, que curiosamente não se fortaleceu, né, com tudo isso que aconteceu, ativos de risco despencando, né, o dólar também caiu, então isso é um movimento atípico, né? Então realmente mostra que foi muito em relação ao ien japonês, porque também o dólar sofreu, eles tiveram que vender dólar também para pagar os juros, o aumento dos juros dos empréstimos lá do Banco Central do Japão. Só que o dólar não se fortaleceu depois, ele continua caindo aqui, e os ativos de risco, se pegar o Bitcoin, fez o caminho contrário. Então isso é bem importante, esse movimento pra gente. E cara, o que eu queria mostrar, acho que era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma questão aí, beleza, eu vou encerrar aqui. Um abraço.